Vamos lá. Então, próximo slide, vamos continuar, né? As políticas sociais e as experiências do welfare state. A primeira grande crise do capital, com a depressão de 1929, 1932, 1929, gente, houve uma quebra da Bolsa de Valores de Nova York e houve uma crise econômica no mundo todo. Seguindo os efeitos da Segunda Guerra Mundial, consolidou a convicção sobre a necessidade de regulamentação estatal para o seu enfrentamento, né? Só o Estado ele tem condição de ajudar as pequenas empresas para que a economia não quebre toda, tá certo? Tanto as pequenas como as médias. E até as grandes, né? Até as grandes não, mas as pequenas e médias, elas precisam sim que o Estado regulamente e auxilie nesses momentos de crise, independente da crise que seja, tá? Para enfrentar a crise, foi necessário a união de alguns fatores. A política keynesianista, com a vista a gerar pleno emprego e crescimento econômico no mercado capital liberal, instituição de serviços e políticas sociais com vistas a criar demanda e ampliar o mercado de consumo, um amplo acordo entre a esquerda e a direita, entre o capital e o trabalho. Por exemplo, muita gente nesse momento de pandemia dispensou as domésticas, né? O pessoal que trabalha na casa da gente. Mas, e aí? Eu vou deixar sem ela pagar? Muita gente fez um acordo com a funcionária. Não, tu vai passar esse mês sem vir. Mês de maio, junho, quanto tempo durar. Porém, eu vou te pagar a metade do salário para você não sair prejudicada, né? E você não passar fome mesmo. E para a gente não ficar sem o serviço e custeando. Isso tudo é um acordo entre o capital e o trabalho, né? Então, a política keynesiana, ela visa gerar, aumentar o emprego e aumentar o crescimento econômico nesse capitalismo liberal, que é o que a gente tem hoje. Nosso capital é liberal. O Brasil, o sistema econômico, o modo de produção dele é liberal. Sistema econômico, desculpa. Elementos que marcaram a idade de ouro das políticas sociais. Vamos ver. O primeiro é o crescimento do orçamento social em todos os países da Europa que integraram a OCDE, Organização das Cooperações e Desenvolvimentos Econômicos, havia passado em 3% de 1914 para 25%. Então, houve um grande aumento financeiro, né? E nenhuma política social, nenhum programa, nenhum projeto se faz se não tiver recurso. Por mais simples que seja. Segunda-feira vai ser campanha do 18 de maio, né? A data alusiva à violência sexual contra criança, violência sexual contra criança e adolescente. E aí, o que fazer no momento de pandemia? Como é que eu vou fazer uma palestra se as escolas estão fechadas? O que a gente pode fazer? A gente pode distribuir máscara e dentro das máscaras a gente pode botar o slogan da campanha. A gente pode fazer panfletagem ou então adesivar em comércio para que a população não fique calada, porque o que a estatística diz? A estatística diz que neste momento de pandemia, o índice de violência contra a criança e adolescente contra a mulher aumentou 50%. Isso é muita gente sofrendo. E a gente precisa dizer a essa população que tem gente preocupada e que pode ajudar. Tá? Os maridos dos agressores, não é só marido, né? Estão dentro de casa por mais tempo, nesse momento de tensão, nesse momento que a mídia ela explora muito o lado negativo da doença. Claro que a gente tem que falar a verdade, claro que eu concordo que a gente precisa realmente falar o risco da doença, porém, a gente não pode falar só isso, senão não vai enlouquecer. Aí, além de UTI que a gente vai ter que ter muita, a
gente vai ter que ter muito hospício. E não tem esse tanto de hospício não para dar conta de nós tudinho doido. A gente precisa ter a saúde mental, né? E aí são as políticas sociais que vão garantir essa saúde mental. Voltando à história de 18 de maio. Então, o que eu posso estar fazendo nesse momento? Posso pedir confecção de máscaras para distribuir. Pode distribuir panfleto. Pode fazer uma arte para colocar nas redes sociais, divulgando números de contato, número do assistente social, número do psicólogo, número do advogado, número da delegacia. Fazer uma arte realmente conscientizando a população sobre isso. O segundo foi o crescimento demográfico expresso pelo aumento da população idosa nos países capitalistas centrais, que ampliou o gasto com aposentadoria e saúde. A população mais velha, eu aumento o gasto. Por que eu aumento o gasto? Porque aí eu não vou ter mais gente contribuindo, eu vou ter mais gente tirando da contribuição. Concorda? Por exemplo, nossa população hoje ela não é majoritariamente idosas. A nossa população é majoritariamente pessoas ativas financeiramente. Daqui a 30 anos, nossa população será majoritariamente idosas. Portanto, eu vou ter mais idoso do que pessoas contribuindo, né? Com trabalho, e eu fazendo assim, né? Um trabalho legal. E contribuindo financeiramente para o INSS, no caso aqui no Brasil, certo? E isso é que aconteceu na Europa. O terceiro é o crescimento sequencial de programas sociais do período. A expansão do programa social foi baseada similar em quase todos os países. Primeiro, a cobertura do acidente de trabalho, seguida pelo seguro-doença e invalidez, pensões a idosos, seguro-desemprego e, por último, auxílio-maternidade. Então, na verdade, as políticas sociais elas estão entrelaçadas aos direitos e à luta de classe. Nunca esqueçam que para cada política social existe um direito. Para cada direito se luta por uma política social, tá certo? Só que a gente organiza. Tudo que é da saúde é na política social da saúde, né? Tudo que é da assistência, da PNAS, que é a Política Nacional de Assistência Social, e assim vai, né? Os seus nichos. Estas iniciativas começaram com reivindicações da classe trabalhadora. Gente, nunca esqueça aquela historinha que eu já apresentei para vocês. Burguesia versus proletariado, aquilo ali é fundamental para a nossa profissão. Durante o século XIX, tendo sido ampliada o consenso do pós-guerra, sobretudo com a influência do Plano Bevering, de 1942, que propunha uma nova lógica para a organização das políticas sociais a partir da crítica aos seguros sociais bismarckianos. Tais seguros eram destinados a reduzidas categorias profissionais no final do século XIX e se espalharam no final do século XX, mas não tinham caráter universal e nem recebiam a designação do welfare state. Então, a classe trabalhadora foi importante demais durante o pós-guerra, né? Porque a quantidade de pessoas que foram para a guerra diminuiu a mão de obra, né? Eu tinha muita gente mutilada, eu tinha muita gente com o psicológico abalado. Então, as políticas sociais elas interviram diretamente na população no pós-guerra, princípios e pós-crise de 1929. Princípios estruturais do welfare state: responsabilidade estatal na manutenção das condições de vida dos cidadãos, por meio de um conjunto de ações, 3 direções: regulamentação da economia no mercado, a fim de manter elevado nível de emprego, prestação pública de serviços sociais universais, como educação, segurança social, assistência médica, habitação e um conjunto de serviços sociais pessoais, universalidade de serviços sociais e implantação de uma rede de segurança de serviços da assistência social, tá? O fórum que eu vou abrir mais tarde, vocês vão pesquisar o que é o welfare state, como começou toda a historinha dele, eu quero, tá bom? Por isso que eu não vou aprofundar, é vocês que vão aprofundar.
Importante reconhecer que o termo welfare state tem origem na Inglaterra, mas há outras designações que nem sempre se referem ao mesmo fenômeno e não pode ser tratada como sinônimo de welfare state. É o caso do termo estado de providência, que tem origem no Estado Social na França e o designa, enquanto na Alemanha o termo utilizado é Sozialdienst, cuja tradução literal é Estado Social.